paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que tem o melhor para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando o livro de Mateus. Hoje estamos no capítulo 3, do 1 ao 17. Depois terminamos com Lucas 19, verso 40. O tema de hoje é: você e eu fomos chamados para fazer a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor chamou você, que você tem uma instrumentalidade na casa do Senhor, honre. Mas se você que tem chamado de pregar, não pare. Não é só para pregar na igreja. É para pregar no trabalho, na faculdade, onde você chegar. Beto, eu vou estar feito uma louca? Não. Às vezes uma pessoa chega para você contando uma dificuldade, é a hora de você apresentar o Senhor. E você não apresenta. Não precisa você ter o chamado da palavra. Precisa você dizer: olha, Senhor, fez assim, assim na minha vida. Vamos para a casa do Senhor. Ele é especialista em ajudar e fazer na área que você está me contando. Mas muitas vezes se escuta as pessoas. Muitas vezes se acomoda, até na própria igreja. Chega lá, só quer fazer aquilo que Deus, que tem um talento na casa de Deus, amém. Mas se tem de pregar, não é só na igreja, não. Porque um dia o Senhor vai nos cobrar. Amém? Mateus 3. A pregação de João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Veja que era no deserto, mas ele não parou de pregar. Pregar dentro da igreja, num lugar bom, tranquilo, é bom demais, né? Mas ele estava no deserto. Deserto é lugar de calor, é lugar de muitas dificuldades. Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele pregava uma pregação de arrependimento, de conserto, de uma pessoa transformada. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele preparava as pessoas para chegar no caminho do Senhor. Ele preparava uma palavra, muitas vezes dura, mas porque era necessário. Eu e você não só pode receber aquilo que anima, que alimenta, que massageia nosso ego. Tem que ser a palavra na íntegra. Se Deus manda eu falar de amor, é amor. Se Deus manda falar de vitória, é vitória. Mas se Deus manda falar de exortação, é exortação. Porque o Senhor é que sabe o que cada um de nós, naquele momento, precisamos ouvir. Não é verdade? Este João tinha as suas vestes de pele de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Veja que as vestes dele eram de camelo, era um cinto de couro. E ainda por cima ele se alimentava de gafanhoto silvestre. Ele não vivia no palácio. Ele não vivia naquele restaurante fino, top de linha, não. A vida dele era assim. Mas isso não atrapalhava, pelo contrário. Era assim que ele pregava. Era assim que ele falava de quem ia chegar. Era assim que ele falava do Salvador. E eu e você muitas vezes estamos num lugar tão bom, com ar-condicionado, numa zona de conforto. Mas não esqueça que você tem um chamado. E você tem que honrar aquilo que Deus te deu. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando seus pecados. Aquele povo ia ter com ele. Ele não era uma pessoa que vivia no meio da sociedade, vivia no deserto, com essas vestes, comendo gafanhoto, mas as pessoas iam a ele. Por quê? Porque via a graça de Deus, se batizavam ali através dele. Por quê? Porque entendia que a palavra era verdadeira, que eu e você honre aquilo que Deus nos deu, porque não é nosso, é emprestado. É um talento que um dia ele vai cobrar, como a gente usou aqui na terra. Eu e você não podemos ficar só na zona de conforto, não. Temos que pregar com a vontade, o querer e a orientação do Senhor. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura?
Veja que ele chamava as pessoas de raça de víbora. Ele tinha um linguajar pesado. Mas sabe por quê? Porque ele tinha compromisso com a palavra. Eu e você não vai estar chamando ninguém desse jeito, mas a gente tem que ter esse compromisso com a palavra. A gente tem que falar da verdade. Com calma, com prudência, mas temos que falar. Porque muitas vezes aquela pessoa que está ouvindo a mensagem, ela precisa de uma palavra mais dura. Com entendimento, com discernimento, para que ela entenda o que o Senhor está vendo e o que o Senhor quer que ela seja transformada. Isso não só ela, eu e você também. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Ele falava de arrependimento. Porque o evangelho de verdade tem que ter arrependimento. O evangelho de verdade tem que ter renúncia. Eu e você temos que renunciar a coisas que animam a carne, que alimentam a carne. Eu e vocês temos que renunciar a tudo aquilo que abomina aos olhos do Senhor. Porque a Bíblia diz, ser santo como eu sou santo. E santidade é andar na direção do Senhor. Não é perfeição, porque eu e você não somos perfeitos. Mas lendo a palavra, orando, pedindo orientação a Deus, Ele vai dando força, Ele vai nos orientando. Vai nos dando livramento, vai nos abençoando. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele estava dizendo, não se pegue só na doutrina, né? Não se pegue só os costumes, não se pegue só aquela época, as tradições, porque até as pedras o Senhor suscita para ser filho de Abraão. Até as pedras Deus faz evangelizar. Então não se apegue a determinadas coisas para não levar a palavra. Não use o cansaço, não use seus compromissos, porque você pode tirar um tempo para fazer a vontade do Senhor. Porque um dia o Senhor vem nos buscar e a gente pode estar cheio de ocupações. A gente vai e tudo fica. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A árvore que não produz bom fruto, ela não serve para nada. Diz que é que vai para o fogo. E eu e você tem que ser uma árvore frutífera, que produza bons frutos, que dê testemunho, que tenha uma raiz na palavra, que leve a palavra, que ajude o próximo. Ah, mas eu não tenho condições financeiramente. Com oração, com conselho, tudo isso é ajudar. A árvore que dá bom fruto, ela dá testemunho. A árvore que dá bom fruto, ela anda com dignidade, porque isso é o evangelho. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse que olha que coisa linda, que ele batizava com água do arrependimento. Quem é batizado se arrepende de tudo que não agrada a Deus. E é uma nova criatura. Aquele que é realmente batizado, ele tem que entender que tem uma aliança com Deus. Um compromisso. Como esposa quando casa com esposo. Existe um compromisso, existe uma lealdade. E com Jesus é assim. Mas ele também fala que vem uma mais poderosa do que eu, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. E esse ele batiza com o Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa. E com fogo. O fogo do Espírito, o fogo do batismo do Espírito Santo. Então, nós temos que ter essa responsabilidade que João Batista tinha. De pregar em tempo e fora de tempo. Com alegria, com sensatez, com prudência, mas com graça e com vontade. Fazer como se deve. Ter compromisso com a palavra do Senhor. Porque um dia ele vai cobrar de mim e de você. Em suas mãos tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Ele vai recolher os que for do trigo, e aqueles que for joio vai ser jogado no fogo. E o fogo é pesado, mas é o fogo do inferno. E aqui diz que nunca vai se apagar. Mas aqueles que ele recolher, ele tem um celeiro dele no céu, para ir com ele. É o trigo. A sua eira recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Que eu e você entenda isso. Que quem não for com Cristo, vai ter uma eternidade sem Cristo. E vai estar no fogo que nunca se apaga.
mas eu e você quer estar no celeiro do Senhor. Então vamos levar o evangelho a todos que Deus colocar na nossa frente, para que eles também estejam nesse celeiro. Porque o que a gente quer para a gente tem que dar ao próximo. Não é assim que a palavra diz? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao do Jordão para ser batizado por ele. Veja que aquele que ele pregava dele agora veio a ele, Jesus Cristo, para ser batizado por ele. João apunhasse-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Porque Jesus, era o mestre. Então João disse: quem tem que ser batizado por ti sou eu, não sou eu quem vou te batizar. Veja o que Jesus respondeu. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir a toda a justiça. Então ele o deixou. Jesus disse: eu vim aqui para cumprir a palavra, e você vai me batizar, porque eu estou feito homem. Você entende? Porque a igreja evangélica só batiza depois que a pessoa tem conhecimento, que entende a aliança, a responsabilidade do batismo, porque Jesus aqui estava adulto. E foi exatamente neste momento que Jesus se batizou. Jesus era santo, mas isso foi para orientar a mim e a você. E sendo Jesus batizado, saiu logo da sua água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito de Deus, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Isso diz que quando a gente se batiza, quando a gente tem uma aliança com o Senhor, esse Espírito Santo está comigo e com você, protegendo, livrando do mal e orientando. Olha que honra. E é o Espírito Santo de Deus que quer que eu e você pregue o Evangelho. É o Espírito Santo de Deus que quer pousar na vida de outras pessoas, que precisa ter o conhecimento que eu e você tem. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, quem me compraze. O Espírito de Deus, o Espírito Santo do céu falava que aquilo era o filho dele, que era Jesus Cristo, aquele que ele ficava feliz, que tinha compromisso com ele. E o Senhor também tem compromisso comigo e com você. Então, do jeito que Deus, o Pai de Jesus, ficou feliz, ele fica feliz quando a gente prega o Evangelho, quando a gente anda com retidão, quando a gente tem responsabilidade com ele. Para terminar, Lucas 19:40. Olha o que Jesus disse. Respondendo ele, disse: digo-vos vós que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eu e você não pregar, Deus pode suscitar pedras para clamar. Então, que eu e você leve o Evangelho como fez João Batista. Que eu e você tenha compromisso com o Evangelho da graça. Que eu e você saia da zona de conforto. Porque você e eu fomos chamados para fazer a vontade dele. E a vontade do Senhor é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus e até amanhã.